Vamos começar com o Pizza Day, cara. Por que você acha que essa data é importante? Ela merece realmente ser celebrada, como a gente faz aqui nos sócios? Ou, cara, não tem tanta importância Ou a assim? gente só viaja? Não, ela merece, totalmente. Tem 2 pontos que eu acho que fazem dela uma data importantíssima na história do Bitcoin. O primeiro é porque a percepção narrativa em torno do Bitcoin mudou muito ao longo dos anos. E esse momento, quando o Laszlo Haniets gastou 10 mil Bitcoin para comprar, e ao longo dos anos, a narrativa, a percepção em torno do Bitcoin foi evoluindo, foi mudando. A gente já falou algumas vezes da metáfora com o mito do navio de Teseu, né? As peças foram sendo trocadas do Bitcoin, a narrativa foi mudando. Hoje tem gente que percebe ele como uma reserva de valor ou como um dinheiro apolítico. E a narrativa do meio de troca, ela não morreu. Stablecoins, eu acho que suplantam a lacuna deixada pelo Bitcoin nessa narrativa hoje. Mas ela tornou-se um capítulo importante da história do Bitcoin que já não é a narrativa mais importante. Então, toda vez que tem Pizza Day, eu lembro que aquilo que a gente percebe como Bitcoin hoje não necessariamente vai ser o que a gente percebe daqui a 5, 10 anos. Esse é um ponto importante. E o outro ponto importante é porque esse evento me faz lembrar que a trajetória do Bitcoin, em inglês os caras falam path dependent, ela depende do caminho, assim. Se você rolasse os dados e criasse um Bitcoin novo do zero, em circunstâncias diferentes, o caminho seria muito diferente. E o Bitcoin seria diferente se ele nascesse hoje do que na circunstância em que ele nasceu lá atrás. O que isso quer dizer? O sacrifício desse cara de abrir mão dessa potencial fortuna para comprar 2 pizzas mudou a história do Bitcoin. Assim como o sacrifício de Satoshi Nakamoto, que deixou 1 milhão de moedas lá paradas até hoje e não encostou. E vários desses eventos que na época talvez a importância deles não tivesse tão clara, no todo, eles formam um caminho que é muito difícil de replicar e que é, para mim, um dos principais fundamentos do Bitcoin. A lenda, o mito, o mistério. Cara, eu acho interessante o teu ponto, até que, probabilisticamente, de fato, a chance de ter lançado o Bitcoin, mesmo naquele momento, e a gente está aqui muitos anos depois falando disso, é baixa. Uhum. Muitas coisas de baixa probabilidade aconteceram, tipo, não só, por exemplo, do sacrifício dele gastar os 10 mil bitcoins, mas do cara que olhou e falou, cara, eu vou comprar essas pizzas pra esse cara e vou receber esses 10 mil bitcoins, que eu sei lá quanto que isso vale, e vou dar 2 pizzas e é isso. Vale a pena até falar sobre isso, né? Porque o pessoal pensa, pô, o cara da pizzaria fez o que com os 10 mil bitcoins? É um gênio, né? Nunca recebeu o cara da pizzaria. Foi outra pessoa que pegou e comprou as pizzas no cartão de crédito, né? É, ele comprou e pegou os bitcoins. Mas aí vocês falaram, pô, o sacrifício que esse cara fez. Eu penso de maneira diferente. Não foi sacrifício. Porque 10 mil bitcoins não era nada na época. Aí o pessoal fala, pô, ele é um idiota. Eu fico pensando, cara, se ele topou gastar 10 mil bitcoins em 2 pizzas, quanto que ele tinha de bitcoin? Provavelmente muito mais, né? Inclusive, sobre o Satoshi Nakamoto, eu tava pensando outro dia. Você fez um vídeo muito bom sobre quem seria o Satoshi. E agora toda hora alguém acha que descobriu, né? O New York Times, não sei o quê, a pesquisa, o documentário. E eu fico pensando, se eu fosse correr atrás disso realmente, sendo pago por alguém, as primeiras pessoas que eu olharia são as grandes baleias. Então, 1000 bitcoins, cara. 1000 bitcoins. É nada pra quem tava comprando lá em 2012, por exemplo. E quanto Early tava... days do Bitcoin, nos fóruns, você vê o pessoal falando, acabei de criar uma Bitcoin Wallet. O cara, vou te mandar 50 bitcoins pra você testar. Tipo, já mandava 50. 50 bitcoins hoje vale Loucura. quantos milhões, Eu tenho amor? um Fala print aí. de um concurso de videogame, que era assim, primeiro lugar, tipo, $200, segundo, $100, terceiro, 25 bitcoins. Não valia nada, entendeu? Valia. E esse cara provavelmente perdeu isso, porque como não valia nada, ele não tomava conta direito. Quanto tá o Bitcoin hoje? Eu gosto sempre da Deve estar gente em torno de uns botar, 78 mil dólares, né? Por aí. A última vez que eu olhei antes de entrar aqui, tava por aí. 78? 78 mil dólares. A minha pulga atrás da orelha é, se você é o Satoshi, minerou 1 milhão de moedas, quanto você vai comprar pra ficar de boa, entre aspas? Pra ficar de boa? Tipo assim, minerou 1 milhão. Ah, mas eu vou deixar preservado sem tocar por causa da lenda e vou comprar pra ficar de boa. Essa é a hipótese que você elaborou aqui. Cara, eu acho que na época, pra ficar de boa, acho que ele teria mirado algum número, tipo, um número redondo grande, 50 mil bitcoins. Só 50 mil, só 1/20 avos. Não valia nada. 50 mil bitcoin não era nada. Né? Então, mas ele confiava, né? Que ou vai valer muito ou vai ser zero. Então, pode ser muito mais do que isso, entendeu? É. Mas 50 mil já seria uma fortuna gigantesca. Eu não vou ter os números de cabeça, mas se você for olhar on-chain, são pouquíssimas entidades que têm, tipo, mais de 50 mil, 100 mil Bitcoin. O Saylor, até agora, Michael Saylor da Strike, Quanto que o Satoshi tem, teoricamente, parado lá, que ninguém É mexe? mais ou menos 1 milhão. mais ou menos 1 milhão 1 milhão de Bitcoins. de Bitcoin. Isso. São 22 mil e poucos endereços diferentes. Uhum. Inclusive, essa é uma discussão técnica que a galera tem também, porque na época, para cada bloco novo que você minerava, gerava um endereço para você receber
as moedas. Então ele tem 22 mil chaves privadas. Uhum. E ele tem que ter registrado isso em algum lugar e ser capaz de acessar tudo isso se for para ele gastar um dia, né? Então tem muita gente que considera as moedas perdidas só por causa dessa consideração técnica. Eu acho que olhar as baleias é um caminho, mas eu pessoalmente, se fosse pago não, porque dinheiro nenhum me faria ir Revelar atrás. Satoshi. Mas se tivesse uma motivação extraterrena, assim, para descobrir ele, eu acho que tem algumas pistas da época que são pontos de novelo relevantes, assim. Tem duas que me vêm à cabeça agora. O endereço de IP da Califórnia. Tem o endereço de IP da Califórnia, que ele usou em um momento no passado e que, se você for atrás da empresa, encontrar alguém que trabalhava nessa empresa na época, talvez essa pessoa possa fornecer alguma pista. Tem o domínio, bitcoin.org, que ele também comprou de um cara que aceitava até cash na época para vender domínios. E esse cara é um cara super libertário, europeu, holandês, acho, que nunca aparece na internet em entrevista nenhuma. Ninguém sabe como o Satoshi pagou ele até hoje. Só ouvi falar em 2013, mas enquanto você falava da reserva do Satoshi, eu fui olhar o quanto que as companhias públicas têm hoje. As companhias públicas, todas aquelas listadas, hoje têm em torno de 1.243.000 bitcoins. Sendo que disso, 843 mil são da estratégia do Michael Saylor, né? Então, faltam 200 mil bitcoins ainda para ele chegar no Satoshi. Acho que realmente nesse bear market não dá tempo não, porque é muita coisa. E ele até agora só comprou, né? Mas as chances de que ele comece a vender estão aumentando, né? Então, se você pegar os mercados de previsão aí, a chance já está mais de 20%. Acho que deve estar entre 30% e 40% de que ele venda algum Bitcoin até o fim do ano. Até o fim do ano? Nossa. Vou até conferir aqui para não falar besteira, mas sim. Quando entra esse mercado de baixa, essas empresas que têm muito Bitcoin, elas acabam caindo até mais do que o Bitcoin. Elas ficam abaixo do que a gente chama de MNAV, que é a comparação entre o que ela tem de valor do negócio com o valor do Bitcoin. E aí, o que ele fez para continuar comprando? Ele criou uma ação preferencial. Aqui no Brasil a gente tem também, mas lá fora funciona quase como se fosse um título de dívida, e essa ação paga 11,5% de dividendo ao ano. Para quem gosta de mercado e pega a média de retorno do S&P de longo prazo, fica alguma coisa em torno de 10% ao ano. Então ele paga mais do que o retorno de longo prazo do S&P. Uhum. E aí quando o pessoal vai comprar essa ação, compra da empresa, o dinheiro vai para a empresa, e a empresa pode usar esse dinheiro para comprar Bitcoin. Só que ele é obrigado a pagar 11,5% ao ano para o detentor dessa ação. Sim. Então ele está assumindo uma dívida de 11,5% ao ano para comprar alguma coisa que, na visão dele, tem uma taxa de retorno terminal de 30% ao ano. Ele considera que, por enquanto, ainda vai subir mais do que isso, tá? Mas a taxa de retorno terminal é de 30% ao ano.